Falar um pouco sobre a compostagem, né, o tratamento de resíduos que eu faço aqui, que eu acredito que seja um dos métodos mais simples, mais fáceis assim de se fazer. Qualquer pessoa pode fazer em qualquer local, mesmo apartamento. E bom, para mostrar que o balde que eu uso não tem torneira, não é furado, não tem nem furo no lado, nem embaixo, nem em cima, nem em canto nenhum. O balde ele é todo fechado, a tampa ela fecha bem, veda totalmente. E eu inicio como? Fazendo uma camada de serragem aqui no fundo do balde. Então mais ou menos 3 a 4 dedos do início é serragem ou madeira triturada, um material seco que vai absorver o excesso de líquido dos alimentos. Então começa com essa camada de material seco e vai botando frutas, carnes, laticínios e tudo mais. Fazendo uma camada e polvilhando o farelo, né, fermentado, bocashi por cima. E assim vai, uma camada de alimentos, um pouco de bocashi por cima, mais alimento, um pouco de bocashi e controlando a umidade. Se você notar que está adicionando comidas muito líquidas, que tem muita umidade excessiva, você pode botar serragem. Então você vem adicionando aqui os alimentos, aí você vê que está já bem úmido, você vem com mais serragem para dar uma absorvida nessa umidade para controlar, porque não é legal ficar muito úmido para fermentação, é legal ficar entre 60% a 70% de umidade. Então só esse detalhe, e aí aqui a tampa bem fechada sempre. Você bota o alimento, bota um pouco de bocashi por cima, os micróbios vão fermentar, você vem, tampa sempre o balde bem, a tampa tem que fechar bem e assim vai, até chegar no limite você encher o seu balde com os alimentos e o bocashi. E aí você vai fechar a tampa totalmente, deixar fermentar por 15, 20 dias. Então aqui acabou essa etapa de fermentação e eu estou abrindo hoje para ver e para já dar o destino final do resíduo. Olha os funguinhos trabalhando. Então aqui tem casca de laranja, tem ovo, tem carnes, macarrão, casca de banana, osso de galinha, tudo enquanto. Tudo vai, fermenta, aqui encerrou a fermentação e agora eu vou espalhar sobre o solo. E aqui eu espalhei os resíduos, né, os restos de alimentos sobre o solo em uma camada mais ou menos fina, né? Não deixo muito grossa a camada para se decompor. Aqui a serragem que estava no fundo do balde, você vê que ela fica bem líquida por conta da umidade que ela vai absorvendo dos alimentos úmidos que a gente vai botando. É por isso que é importante ter a serragem para controlar a umidade. E bem, qual a diferença desse processo? Por que ele é mais interessante do que eu chegar simplesmente com meus alimentos e jogar aqui sobre o solo e deixar se decompor? Porque justamente por conta da fermentação, porque a fermentação ela não só faz essa primeira quebra nos alimentos, muitas coisas que a gente vê aqui a olho nu a gente está vendo a mesma coisa, mas a nível celular esse material está todo modificado, já está todo quebrado, todo mastigado pelas bactérias. E isso vai fazer uma grande diferença em dois sentidos. Primeiro, que é no tempo de decomposição, isso daqui vai se decompor muito mais rápido, porque já passou por fermentação. E outra coisa muito importante que pouca gente entende, isso garante que a decomposição desse material aqui, desses restos de alimentos, seja benéfica. Se eu simplesmente pegar meus alimentos que estão lá e botar aqui sobre o solo, nada me garante que ele vai se decompor de maneira saudável. Ele pode simplesmente putrefar em cima aqui do solo e gerar compostos até tóxicos para as plantas. Isso não é nada legal, isso pode levar a muitos problemas, sem contar que o alimento que não passou por fermentação e eu só jogar aqui em cima do solo pode atrair rato, pode atrair barata,
pode atrair muitos animais que pode ser um problema, né? Dependendo do local que você mora e tudo mais. Então é isso, o alimento passando por fermentação, por essa quebra proporcionada pelas bactérias benéficas, isso garante que a decomposição dele final, agora no solo, vai gerar compostos benéficos para as plantas. Agora já tem bastante composto benéfico, porque já passou pela boca das bactérias, digamos assim, né? Pela quebra enzimática que elas fazem. E além de se degradar mais rápido, esse material vai enriquecer e muito o solo, inocular o solo com as bactérias da fermentação, alimentar as bactérias e os fungos que já estão no meu solo e incentivar para que a microbiota do solo esteja cada vez mais saudável, gerando compostos benéficos, produzindo bons metabólitos, né, na decomposição, digamos assim, indo por um metabolismo mais fermentativo, ou seja, produzindo energia, produzindo compostos benéficos, do que putrefativo, que seria produção de gases tóxicos e coisas do tipo. Bom, depois de espalhar os restos fermentados de alimentos sobre o solo, eu espalho mais serragem por cima, para que evite de pousar mosca varejeira, para não ficar muitos insetos aqui sobre os alimentos e tudo mais, porque eles ainda estão se decompondo, né? Essa é a fase final. E também porque esses resíduos de alimentos são muito ricos em nitrogênio, né? Então, adicionando mais serragem, a gente dá uma equilibrada na proporção de carbono para nitrogênio, e aí a decomposição se dá de uma maneira melhor, eu assim acredito, mas não é algo necessário a se fazer, não é algo necessário. E tem outras formas também de trabalhar. Esse resíduo ele poderia ser enterrado no solo e botar para se decompor dentro do solo, enterrado, e depois tirar, mas eu prefiro espalhando, é menos trabalho para mim, e assim eu consigo fertilizar toda essa área aqui, ao invés de cavar um buraco e botar os restos de alimento só ali. Fica mais restrito, e até porque aqui é entulho, então cavar aqui é um grande desafio, né? Bom, e é isso daqui com uns 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias, isso aqui já vai estar bem mais decomposto, e já pode, inclusive, plantar sobre esses restos de alimentos que já vão estar bem decompostos, de pelo menos 15 dias em diante. Outra coisa que poderia se fazer esses restos de alimentos, eles poderiam ser dados para as minhocas, porém depois de fermentado, esses restos de alimentos eles teriam que ser misturados com bastante serragem para dar assim uma pré-compostada final, para que quando ele chegasse para alimentar as minhocas, ele não mais esquentasse, né, por conta do nível bom de nitrogênio que tem das comidas, para que ele não esquentasse, e também para equilibrar a acidez, porque esse composto de resto de alimento fermentado, ele pega um pH bem ácido, né, de 4,5 mais ou menos, até menos. Então esses dois fatores, conversando com amigos, né, a gente tem amigos que têm feito isso e têm alimentado suas minhocas, e aí me passaram essas questões. Tanto temperatura, porque esquenta, porque ainda está se decompondo, né? E também questão de acidez. Então esses alimentos ele também poderia passar por uma pré-compostagem com serragem, ou com madeira triturada, ou com palha triturada, qualquer material rico em carbono, e depois usar para alimentar as minhocas. É também uma opção. Mas aqui a minha ideia é fazer da maneira mais fácil possível, então é só espalhar mais um pouco de serragem e é isso. A questão desse tipo de compostagem, né, por que é muito interessante, tem estudos científicos que mostram que esse processo de decomposição do material orgânico através da fermentação, ele gera compostos muito benéficos para a microbiologia do solo, e também em questão nutricional, preserva muito bem os nutrientes
e torna alguns nutrientes como ferro e manganês, por exemplo, ainda mais disponíveis para as plantas por conta do estado de redução oxidação que eles ficam durante a fermentação. No caso, eles ficam em forma reduzidas, né? Ferro 2, manganês 2, mais, e assim é mais disponível para a planta o nutriente. Então, tanto em termos de microbiologia, como em termos nutricionais, já tem estudos científicos que mostram que esse processo de compostagem é, digamos assim, tecnologia bem de ponta. E é isso.